participou da gravação do CPCast, no começo a gente tem uma frase de saudação que a gente utiliza no início do episódio, da conversa em si. Que formato é? Oscar Lima Alpha, seu nome e sua frase. A sua frase em si seria mais ou menos um resumo do que você falaria nessa conversa. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar sobre criação de conteúdo, né? Então o que eu vou utilizar, por exemplo, é Oscar Lima Alpha, aqui é o Alexandre Salles, e se não existe, o faça. Então vocês têm que pegar mais ou menos a síntese de cada tema que vocês vão fazer, certo? Quem já gravou o CPCast já sabe como é que é, né? Eu já tô tenso aqui, cara. Então, sabe? Pode repetir do outro. Tem que ser mais ou menos a síntese do que vocês vão falar. O que eu vou falar? Sobre o que seu blog fala. Geral da aviação. E por que você faz isso? Porque eu acho que é importante divulgar, falar sobre cotidiano de aviação, problemas da aviação, rumos de aviação. Então, você pode formar sua frase baseada na importância que você tem de divulgar esse tipo de informação. Só transformar isso numa frase mesmo. Você é um mestre nisso, porque conhece bem os membros da coisa e está direcionando a rumo. Cara, já tô tenso já. No episódio que o 40 gravou sobre ética, por exemplo, ele falou que a ética é tão importante quanto o combustível. Então é mais ou menos nesse sentido. Ela ficou ótima. Cara, eu não vou conseguir fazer uma frase à altura, não. Eu vou te confessar que eu tinha muita dificuldade com isso, depois eu vi que é uma brincadeira. Então relaxa e... Não precisa... Qualquer bobagem. Qualquer bobagem. Tem tempo pra estudar, você tem tempo pra estudar. É só lembrar que a bobagem vai pro ar depois. Pois né? é. Mesmo sendo uma bobagem, então... Mas essa é a parte de brincadeira. Oscar Lima Alpha. Oscar Lima Alpha, que é o Olá. Hã? Olá. Ah, lá. Eu demorei pra pensar. Sai de falar mais, falei, que diabo é Oscar? É um avião que ele pula. Soube. Então você vai falar Oscar Lima Alpha, que é o Rui Flame, e aí a sua frase. Eu tenho que falar Oscar Lima Alpha ou Isso. posso falar olá? Não, Oscar Lima Alpha mesmo. É o padrão que a gente utiliza. Muito bem. A frase é mais... A frase já começa difícil já. Se você vai ser só fotógrafo ou vai querer participar como parte do canal piloto? Participo também, nunca participei. Vai ser uma Uma oportunidade legal. oportunidade legal já começar. Então a gente vai começar por você e vamos seguir. Sim, você. Pensa na frase, a gente vai começar por você e Eu passando vou pra usar lá. a minha Aí o frase Flame para vem. falar pro outro. Militar é o assunto. Começa do último, aí dá tempo do Flame criar a frase. Pô, eu não vou Até ter chegar no não tenho oitavo. essa capacidade criativa. Aí quanto aos microfones, a gravação principal vai ser feita por esse. Mas just in case, quando vocês forem falando, vocês vão passar esse microfone aqui que vai ser o backup de vocês, ok? Porque caso isso daqui esteja errado... Olha aí, então, eu uma dúvida. Eu não vou falar, não vou, assim, no assunto, mas o que eu falo, assim, na apresentação, meu nome, idade, o que eu faço. A apresentação depois da frase inicial? Primeiro a frase inicial. Primeiro a frase inicial, mas frase inicial, Oscar Lima Alpha, coloco a frase inicial primeiro. Não, é Oscar Lima Alpha, nome e a frase. A frase e esquece, o resto vem depois. Ah, então beleza. 3 anos de canal piloto e 3 você não anos de percebeu curso, isso ainda, cara. Tá feio pra você, hein, cara. Mais novidade. Passa vergonha aqui. Tem até a camisa. Aí, ó. Tira essa roupa preta que tu é moleque. Maravilha, então eu vou começar inicialmente com a minha frase, depois vai você, aí já passa o microfone para o 40 e por aí você vai, ok? Maravilha. Então tá gravando essa parte, certo? Já tá gravando tudo. Vou dar uma dica pro Flame, faz assim, a hora que ele fala a frase, fala, puta, eu ia falar isso, cara. Agora eu não vou falar. A frase dele já tá escrita aí, ó. Funciona também. Ah, tá colando, hein? Vamos seguir aqui então. Oscar Lima Alpha, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e se não existe, o faça. Oscar Lima Alpha, meu nome é Edgar Claudino e aviação militar é o assunto. De novo, por favor. Regravar. É o assunto. Oscar Lima Alpha, meu nome é Edgar Claudino e militar é o assunto. Oscar Lima Alpha, meu nome é Marcelo 40 e assim como no programa do Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Deixa eu só falar um negócio pra vocês aqui. Você que me deu a ideia de falar isso. Eu que dei ideia? Uma dinâmica de grupo em que cada um tinha que falar uma cor composta. Cada um tinha que falar uma cor composta. Aí o cara passou assim, vermelho língua,
vermelho língua. O cara ficou pensando, vermelho língua o tempo todo, né? Então você ficou aí, pensando em um. Aí foi um, a outra. Azul marinho, verde não sei o quê, roxo não sei o quê, roxo batata, outro, rosa não sei o quê. Consegue Aí tinha um rapaz meio escurinho, Não, a entrada aqui, eu vou né? entrar. Aí o cara pensou, Estamos começando a eu de lá, vermelho, aí o escurinho, Consegue improvisar essa parte? Consegue? não, o escurinho O pensou, escurinho falou. aí o escurinho primeiro falou, vermelho língua. Aí quando chegou na vez do cara, ele falou assim, desculpa, mas preto, filho da puta. Passou. Mais uma piada que nunca vai pro ar. Vamos ver. Limpa o easter egg pra essa. Agora ele fez isso comigo. Filho da puta. Eu sou um vermelho língua, tá? Você pode falar, não, Oscar ele mal sou marinho, mas só que agora você me sacaneou. Acalma e se respira. Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e conhecimento, quanto mais se divide, mais se soma. Muito bem. Minhas opções de Agora o frase tão Romarinho vem com os diminuindo. códigos. Prepara a bomba aí. Tum, 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 tum. Frasezinha, você devia ter falado a frase, ela que a gente chegou, porque daí a gente chegou. É 6 horas pra decorar uma frase. E aí? Quando que vai ao ar esse programa? Daqui a outro. Tá ao vivo ainda. A gente na verdade tá ao vivo, transmitindo ao vivo agora. Mas vai ao ar em breve? Escuta ela, né? Dá pra transmitir ao vivo, é que eu não sei. Não, mas vai demorar. Não, porque é o seguinte... Pode enrolar, gente. Eu distraí. Pode ser que sim. Pode ser vai que ao ar em sim. breve? Então tá bom. Oscar Lima Alfa, aqui é o Raul Marinho, e eu estou fazendo 4 anos de comunicador de aviação. Vou fazer 4 anos agora, semana que vem. Olha aí. É, perfeito. Oh, maravilha. Só fala. Isso. Patrocinar esse povo todo é tudo de bom, vai, manda. Oscar Lima Alfa, aqui é o Denis Bianchini, fazendo os livros para simplificar a aviação. Esse é o meu padrão. Valeu, é tudo puxa saco, cara. Tem que puxar a sardinha. Oscar Lima Alfa, eu sou o professor Calazans. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Ticlin. Não, e a frase, Chiclina? E a frase? E aquela frase? Qual frase? Aquela? Não, onde tem professor Calazans? O que que tem? Tem turma lotada? Não, você que falou no último vídeo. Eu tenho que pensar, né? Tem que apertar esse botão. Não, pode só falar, já tá gravando. Já tá gravando? Tá gravando. Oscar Lima Alfa, eu sou o Fleming. E o futuro da aviação depende do trabalho de cada um de nós. Aí? Tá bom. Isso porque eu não sabia o que falar, cara. Pois é. Sai uma redação. Oscar Lima Alfa, sou o Yuri do Portal Piloto Comercial. Vou completar a frase do Salles: se não existe, eu faça. Se existe, inove. Porque inovação é sinônimo de sucesso. Grande abraço, sucesso. Já tenho a colinha já. Não, eu fiz agora. Devolve lá, sua vez. Manda ver. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou Luiz Ribeirinho e, como diria Ben Parker, com um grande poder de formar opinião vem uma grande responsabilidade. Nossa, essa aí veio decorada, mano. Essa ele trouxe. Só faltou ele falar assim, Rádio 98 FM, Mas a gente vive no motel. nova história. Aí o seu Eu já tô gravando aqui, mas tudo bem. De como o Fleming pode sair mais cedo, vamos começar por ele agora. Qual é o papo? Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Cara, no meio de tanta águia aqui, meu voo é que nem de galinha, cara. Você só esqueceu de falar teu nome. Só falta. Ninguém sabe. É o The Golden Voice. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Renato Cobel.
E no meio de tanta águia eu vou que nem galinha, cara. Falou o Golden Voice do grupo. Exato, Salles. Tava faltando, né? Quer fazer essa parte? Então, pessoal, Acho que hoje em dia deixar o Anderson fazer essa. Mas depois. Não, bota o Henderson pra fazer, né? Ele faz. Você acha que o Henderson não vai fazer? Tá bom. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a importância e o papel da formação de opinião da aviação. Certo, Anderson? Certo, Cobel. Não, você fala certo, Cobel. Certo, Cobel? É, e ele fala... Da aviação. Certo, Cobel? Certo, Salles. E depois o resto eu não sei, porque eu não li a pauta. Deixa que a gente pensa. Vai ficar pro easter egg. Tá na mão do Soares. Vamos seguir. Certo, vamos lá. Agora, senhores, para começarmos aqui pelo primeiro passo inicial. Flame, no seu caso, você acaba vivendo uma realidade que é também a realidade dos maiores participantes aqui do nosso grupo. Você, assim como a maioria, conseguiu atingir um nível que é sonhado por muitos jovens que atualmente ingressam na aviação. Mas uma vez que você chegou lá no topo da sua carreira, do seu objetivo, por que você decidiu voltar e produzir conteúdo para a aviação ao invés de viver feliz lá em cima? Rapaz, pergunta complexa. Primeiro que eu não estou em topo nenhum. Acho que o topo está... Eu continuo falando aqui isso? Sim. O topo está bastante longe. Eu tenho a impressão de que o cara que acha que chegou no topo, ele vai se deitar numa rede e viver em berços esplêndidos, né? Ontem eu tive com o Osiris Silva, ele tem 82 anos, jantamos com ele rapidamente, ele pediu licença para sair para continuar trabalhando. Eu acho que ele não atingiu o topo dele ainda não. Quem sou eu para achar que eu estou atingindo o topo? Se alguma coisa eu fiz ao longo da carreira, foi baseado em pessoas que vieram na aviação antes de mim, e eu procuro corresponder à altura daquilo que eu recebi. A aviação é uma cachaça, é uma paixão, eu adoro a aviação, e sempre que a gente consegue espalhar um aerococcus aí na mente de mais um ser humano, eu fico bastante feliz, porque é uma opção saudável, uma opção vibrante, é um desafio, uma profissão de desafio, e eu fico bastante feliz em poder conversar com as pessoas sobre aquilo, porque é minha paixão, aí fica muito fácil você conversar, e estimular outros jovens, outras pessoas, às vezes pessoas já não mais tão jovens, mas que veem na aviação uma opção bastante interessante de arrumar uma forma de pagar suas contas. Falando nisso, eu descobri num determinado ponto da minha carreira que a aviação vai muito além de só uma forma de pagar minhas contas. Eu acho que primeiro vem a paixão completa pela aviação e depois eu ajusto os meus gastos, a minha vida, de acordo com o meu orçamento. A paixão vem no primeiro ponto. Pode passar para o Calazans agora. Difícil essa imagina ao vivo. Pois é. E Calazans, no seu caso, é um pouco ainda mais interessante porque você vive um nicho dentro de um nicho, porque a aviação já é um nicho no mercado como um todo e você ainda foca no mercado jurídico da aviação. Então, o que motivou você a produzir conteúdo para esse meio? Na realidade, nós levantamos aí, o Instituto Professor Calazans levantou duas frentes, né? Uma delas é a fraseologia. Então a gente vê que fraseologia hoje, ninguém se aprende fraseologia. Eu não conheço nenhum curso de fraseologia, mesmo que não é uma exigência para a formação dos controladores de tráfego aéreo. Então, baseado no mesmo fato de ausência, uma lacuna, existe uma ausência aí de um assunto a ser estudado. 80% da incidentes de tráfego aéreo é causado por causa de fraseologia. E temos aí uma matéria que não é exigida, que não é estudada. Tá? E seguindo essa regra, a gente partiu para a concepção jurídica, né, dentro da atividade aérea. Então nós até criamos um curso de perito judicial aeronáutico, né, que está entrando em vigor aí juntamente com a editora Bianchi, né, um curso EAD. E a gente viu, estudando alguns casos, nos Estados Unidos principalmente, a gente vê que o piloto e o controlador de tráfego aéreo, ou os demais profissionais da atividade aérea, eles têm uma consciência jurídica que nós aqui no Brasil não temos. Por exemplo, quando
um controlador vai dar uma instrução, ele analisa as consequências jurídicas. Um piloto, quando ele vai voar abaixo dos mínimos lá nos Estados Unidos, ele tem uma condição jurídica, ele sabe que ele vai ter uma consequência jurídica. Não com a finalidade de penalização, muito menos, às vezes até por preservação, porque o direito, ele também tem a finalidade de preservar, de evitar. É uma das finalidades do direito. Então a gente quer com esse trabalho trazer para a comunidade aeronáutica uma concepção jurídica que o Brasil não tem para evitar de sabor consequências jurídicas. Então nós temos no Brasil hoje vários casos, mas o mais famoso hoje, o 907 Legacy, nós temos 4 controladores condenados e 2 pilotos. Eu tenho para mim que, independente de conhecer a consequência jurídica, mas se tivesse uma concepção jurídica, os controladores não teriam agido daquela maneira, e também os pilotos. Então, trabalhando nessa área, não para trazer aquela concepção que muitos pilotos, a comunidade aeronáutica tem medo do direito, mas eu trabalho com direito preventivo aeronáutico. Essa é a concepção que nós precisamos ter para evitar o que nós temos aí tido, né? Então, eu acredito que a comunidade aeronáutica está despreparada para um processo judicial envolvendo acidente ou não. Então, com direito aeronáutico preventivo, a gente pode evitar esse dissabor, que é real, e melhorar em muito a segurança aeronáutica. Deixa eu só... É a mesma pergunta que a gente vai puxar? Pois é, a gente começou a falar com você sobre tava um silêncio até agora, a gente começou a falar de ônibus de lixo. Motoboy entregando pizza aí. Salve. Como é que a gente pode puxar essa pergunta aqui? Esse motoboy tá vindo pra cá. Fazendo a sobremesa. Eu tô gravando aí, né? Amanhã eu tô esperando pra gravar, a gente não consegue. Eu vou começar a gravar gravando, quando começar a chuva. Lembra? Na sexta-feira foi. Aí o cara começou a bater um prego. Tem 2 guarda-chuva lá no estúdio, qual o problema? O cara começou a dia, né? No hangar, na hora que a gente começou a gravar legal, Começou a cair o mundo. Mas isso é o Salles Pesicato. Tem essa sanfoneira lá que... Nossa, essa nós estamos usando. Deixa eu ver se eu vou puxar essa pergunta então. Complica não. Não, vou ficar demais, pelo amor de Qual o Deus. faturamento da banda? A última vez que o Ribeirinho falou sobre faturamento, essas coisas assim, cara, ele tomou uma que não esquece. Eu? Do Josué. Não, mas quando ele perguntou o preço da hora de voo, né? Foco. Depois a gente conta essa história. Essa vai pros easter eggs. Tá, deixa eu ver como é que eu vou puxar isso aqui. É do lado de cá também não é muito fácil, vocês perceberam. Puta, essa pergunta é difícil sem resposta, então... Não é. Como é que é? Pensar Isso aqui, em como formular a Isso aqui pergunta vai pra ser ficar mais editado, ele vira interessante, entendeu? um podcast, que é só áudio, Aham. né, que é divulgado já. E a câmerazinha, tá? Aqui eu tô captando takes aqui pra fazer, pra jogar no Aeronews também, que é o programa em vídeo. Aí joga alguns takes da entrevista. É, porque o Yuri vai colocar no dele. Ah, tá. O dele vai ser... Denis, quando a gente fala sobre formação de opinião, a gente sabe também que a formação básica de um piloto ela é extremamente fundamental. A gente sabe que tem uma importância muito grande que a formação do piloto desde o início ela seja bastante sólida para tudo aquilo que ele forma em cima disso também seja igualmente sólido. Como que surgiu a tua iniciativa de transmitir conhecimento pela Bianchi Pilot Training, pela editora Bianchi e seguir com esse trabalho? Bom, primeiro, boa noite a todos. Fico feliz de poder reunir todos aqui, junto com o canal Piloto, para fazer o meu primeiro CPcast. Né? Bom, os livros, a gente começou em 2006, foi o primeiro livro que foi lançado, foi o Simulado de Provas. E a ideia da editora, na verdade, inicialmente nem existia a ideia da editora, ela veio depois, né? Mas foi criar livros para facilitar a aviação. Eu achava que os livros que nós tínhamos aqui no Brasil estavam muito aquém do que se tinha lá fora, né? Então, a ideia inicial, depois que decidimos trazer primeiro os livros de piloto privado, e depois outros livros de outros autores, como o Calazans está aqui, o Salles, que vai lançar o livro dele. Então foi trazer livros para simplificar a aviação, para tentar desmistificar um pouco, deixar aquele conteúdo tão teórico e tentar mostrar. Então todos os nossos livros eles estão dentro do conteúdo programático da ANAC, mas também com enfoque na parte prática, para mostrar para o aluno, para o piloto, como que ele vai utilizar aquela informação na parte prática. E a nossa preocupação também era com o design, com o layout do livro, porque a gente sabe que é da cultura do brasileiro não gostar de ler, né? Nossa média de leitura são 4 livros por ano,
sendo que só 2 livros são lidos completamente, né? Na Europa são 10 livros, a média. Então, é da nossa cultura não querer ter essa preparação teórica, então tentar colocar isso para o piloto que quer voar, né? O piloto não gosta de estar na sala de aula, não gosta de ler, ele gosta de voar. Então você mostrar para ele que a parte básica, a parte teórica, vai dar subsídios, vai dar uma bagagem para ele que quando ele chegar no voo, vai facilitar o voo dele, né? Vai ter mais conhecimento e, acima de tudo, tornar o voo dele mais seguro. Então a preocupação da editora, na verdade, é isso, trazer um conhecimento amplo, né? Tentar chegar num nível, a gente sabe que é difícil até pelo tipo dos livros que tem lá fora, a forma com que eles são feitos, mas acho que todos os autores da editora estão alinhados nesse, né? Temos o Marcelo, o Calazans, são todos os livros nessa linha que é para simplificar, desmistificar a aviação, para que as pessoas, para que os pilotos consigam tornar os seus voos mais seguros e mais eficientes, né? E Raul, como você já comentou com a gente no começo, você já está há 4 anos com o Para Ser Piloto. É um site que mesmo para nós do canal Piloto é uma referência. Você fala bastante, principalmente sobre empregabilidade. Como que você vê hoje o papel do Para Ser Piloto e a importância do Para Ser Piloto na formação, na formação de opinião dos novos pilotos e, enfim, de toda a comunidade aeronáutica? Então, eu sou um piloto tardio, né? Eu comecei minha formação com 40 anos. E antes de começar a minha formação de piloto, eu tinha uma carreira no mercado financeiro e também acadêmica. Eu escrevi para uma revista na área de empregabilidade também, que é a Você S.A., no caso para a carreira executiva, e tenho 2 livros publicados sobre negociação, estratégia, focando dos jogos, etc., que aparentemente não teria nada a ver com aviação, mas eu acabei encontrando similaridades e pontos de contato. O próprio Para Ser Piloto, ele nasceu como um post num antigo blog que eu tinha, que era o Top Raul, que falava desse meu trabalho acadêmico na área de negociação e estratégia. E eu percebi que não existia ninguém falando sobre isso. Eu comecei a procurar informação sobre como funcionava o mercado de trabalho, como funcionava essa questão que todo mundo me falava, do QI na aviação, e não encontrava nada, ninguém escrevendo nada de consistente sobre isso. Aí eu descobri que tinha um nicho a ser explorado, e eu comecei a escrever sobre isso. Escrevi inicialmente sobre o processo de formação em si, levantando um pouco do pano preto que existe em cima do processo. Eu encontrei várias dificuldades no caminho, que também não encontrava resposta. Na época não existia o canal Piloto, por exemplo, para responder as dúvidas dos alunos de formação. Então eu comecei a escrever sobre formação, mas o meu foco acabou se direcionando para o que eu já tinha algum conhecimento, que é a área de empregabilidade. E comecei a explorar vários aspectos de empregabilidade. Por que alguns têm mais sucesso que outros, como você faz para ter mais sucesso, para se qualificar melhor. E particularmente a questão ética do mercado de trabalho, como que você se porta, qual a importância disso, as informações falsas que existem sobre a questão ética, que você teria que agir de maneira individualista para obter sucesso, e eu escrevo muito explicando que não é bem assim. A questão da idade na aviação, porque você tem uma parte dos pilotos achando que está velho demais. Eu já tenho 26 anos e eu estou velho para aviação. E tem uma outra parte achando que é novo demais, e como que faz essa questão de idade, a questão do dinheiro em si. Eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa pobre, então eu não posso ser piloto. Eu falei assim, mas a maior parte dos pilotos que eu conheço veio de classe. O difícil é você encontrar um filho de milionário sendo piloto. É exatamente o contrário do que as pessoas pensam, né? Então, a sua pergunta foi sobre qual é a importância para ser piloto no mercado. Eu acho que é isso, é preencher essa lacuna que eu percebi que existia, de informações sobre empregabilidade, mercado de trabalho, ética, e principalmente esclarecer os mitos que existem
sobre esses assuntos que eu encontrei no mercado. E Anderson, no seu caso foi interessante o modo como a gente descobriu o seu conteúdo na internet, porque foi através do próprio Para Ser Piloto, do Ramarinho. Eu lembro até hoje que eu estava vendo o feed lá do blog dele e acabei encontrando a postagem na qual você contou a experiência que você teve na sua formação nos Estados Unidos através do Para Ser Piloto. O que impressionou foi que através do tempo o seu conteúdo também foi se multiplicando não só pelo Para Ser Piloto, mas por outras mídias, como é o próprio CPCast. Ainda mais pelo fato de você ser um autor, isso me impressionou mais uma vez, porque ao invés de você, por exemplo, produzir um conteúdo seu, por exemplo, um livro, e acabar tendo lucro financeiro com isso, não, você acabou optando pelos meios mais práticos de divulgar o seu conhecimento. Então, o que levou você a ter essa atitude? Foi o fato de você, por exemplo, quando estava pesquisando, ter tido falta de conteúdo sobre o meio, ou foi simplesmente a vontade de compartilhar esse conteúdo como um todo? Eu acho que eu tenho uma vontade inata, assim, de compartilhar conteúdo, porque quando eu ainda era publicitário, muitos anos atrás, durante a faculdade eu escrevi um livro que era justamente sobre a faculdade. Era um livro, assim, que era um livro que eu gostaria de ter lido antes de entrar na faculdade. E aí quando eu acabei me formando piloto, mais tarde, quando eu voltei para a minha paixão inicial da infância, que era a aviação, eu acabei adotando a mesma estratégia, porque eu achei importante que as pessoas tivessem acesso a uma informação que eu não tinha tido. Era o livro que eu queria ter lido antes de entrar na faculdade, e depois eram os textos, ou os artigos, ou os mesmos os livros que eu gostaria de ter lido antes de entrar na aviação, justamente para conhecer. E assim, eu via, por exemplo, no caso do Três Céus, que ele é um livro, é um romance, mas que ele acaba sendo didático também, por falar muito do universo da aviação. Eu via que faltava muito no mercado uma obra fidedigna de como era a realidade da aviação. A gente via muita coisa, você vê muito filme, às vezes alguma série, e às vezes até mesmo livros escritos por gente que não está envolvida diretamente. E aí a pessoa viaja, escreve várias coisas que não são verdade, e a gente que voa todo dia, você fala, pô, olha o que o cara está escrevendo, sabe, um monte de absurdo. Então, tinha sempre esse compromisso, mesmo num livro que era um ficcional como Três Céus, com a verossimilhança, não que fosse verdade, mas que fosse ser verossimilhante, ou seja, que tivesse o teor da verdade, que pudesse ser uma coisa realmente plausível, né? E aí, depois, conforme eu fui estudando para me tornar piloto, acabou acontecendo de eu procurar o Raul e a gente escrever aquele texto sobre a formação nos Estados Unidos, e dali em diante, várias outras experiências que eu tive, eu quis dividir, e aí não só o CPCast, como o canal piloto em geral, se tornou uma ferramenta muito bacana, que é tanto quanto eu soltei vários textos lá no Para Ser Piloto, soltei no meu próprio site, depois soltei no canal piloto, e de vez em quando me aparece um tema que eu acho que é válido dividir, e eu vou lá e divido. Acho que tem muitas lacunas, como o Denis comentou antes, na formação brasileira, que a gente podia explorar, coisas que a gente aqui às vezes não dá a devida atenção, e são coisas muito importantes e que estão matando gente por aí. Então eu acho que assim, quanto mais a gente, como eu falei na introdução, quanto mais a gente divide esse conhecimento, mais a gente está somando, assim. Eu acho que a gente está tornando a aviação mais segura e trazendo uma consciência para as pessoas que estão envolvidas, de pessoas que, pelo menos assim, a gente se considera sério, né, no que está fazendo, justamente para trazer uma aviação melhor mesmo, não mais profissional, mesmo quando o profissional não significa trabalhar com isso, mas ser profissional no agir, ser profissional na maneira de voar ou de lidar com a informação em relação à aviação. Na hora da moto certinho. E Marcelo, você também tem um trabalho muito importante com o pessoal do Norte Verdadeiro, onde você foca bastante a questão de ética. Tem também o teu livro, Comandante na Íntegra da Palavra, lançado há pouco tempo pela editora Bianchi. São obras muito importantes, são trabalhos muito importantes nessa formação de opinião e formação da ética dos pilotos, tanto pilotos em formação quanto pilotos na atividade. O que te motiva a essa altura da tua carreira ainda continuar escrevendo e continuar levando esses conceitos importantes sobre ética para a comunidade aeronáutica? Olha, eu acho o seguinte, que os erros que cometemos no passado não precisam necessariamente ser cometidos agora, na atualidade. No passado nós não tínhamos essas fontes de informação que nós temos hoje. E
hoje nós procuramos passar as nossas experiências positivas e negativas para os nossos leitores, justamente para que eles tenham uma base melhor do que nós temos. Eu acho interessante o seguinte, eu quero falar, hoje eu falo como Norte Verdadeiro, agora eu falo como Norte Verdadeiro e como autor do livro, Comandante na Íntegra da Palavra, que eu foco na ética, porque eu acredito que o comportamento na aviação, ele é capaz de definir o sucesso de um profissional, aliás, em qualquer profissão, não só na aviação. Mas você não consegue ser anjo e ser demônio ao mesmo tempo. Anjo fora da aviação e demônio dentro. Ou demônio fora da aviação e anjo dentro. A sua personalidade, aquilo que você é fora da aviação, você transmite dentro da cabine, dentro do cockpit. Então, é a sua matriz de caráter que define você como profissional e como pessoa. Então, eu enfoco muito nos erros que eu vi na aviação, erros comportamentais de pilotos. Agora, a ética é uma das vertentes. Hoje, eu acredito que os novos pilotos, têm uma sorte muito grande. Como Norte Verdadeiro, nós trabalhamos muito o lado motivacional, através do Ronaldo Borges, o lado motivacional, que empurra aquele iniciante, aquele entusiasta para frente. Aí vem o professor Calazans com o lado técnico da coisa e já dá um embasamento. Aí vem o Raul e fala sobre a parte profissional, né? Ele foca muito a parte profissional. E vem o Anderson com a literatura dele. E vem o canal piloto, já com outras informações. Acredito assim, a ética é apenas uma das vertentes e ela é um complemento de tudo isso aqui que nós estamos vendo hoje, de todas essas informações. O Rui Fleming, ele é extremamente cauteloso, técnico e fantasticamente preciso nas colocações dele, profissionais, como profissional de aviação. Quer dizer, hoje, se você pegar aqui os comunicadores que estão aqui e juntar, você tem um conteúdo tão rico que em 2 ou 3 gerações de pilotos no Brasil não existiu tamanha fonte de informação. E eu quero aqui agradecer ao Denis, da Bianchi, porque ele abriu as portas também para essa junção, né? Ele tem sido uma vanguarda na literatura de aviação. Antigamente nós tínhamos, comentamos uma vez que antigamente nós tínhamos uma editora no Rio de Janeiro, né, muito antiga, que editava livros, você deve lembrar da ETA, né? Eram muito antigos e tal, e que os livros eram estritamente dentro de um determinado conteúdo didático. O resto você aprendia na prática na aviação. De 2 formas, ou pelo amor ou pela dor. Ou pelo amor e pela dor. E assim eu pautei minha carreira em 35 anos. E muitos também fizeram. E o Denis, ele está conseguindo compilar, a Bianchi está conseguindo compilar todas essas informações e disponibilizar, assim como nós aqui, comunicadores, estamos conseguindo, através dos nossos portais, aqueles que nós somos responsáveis, de levar a informação correta, com a responsabilidade. Nós somos o exemplo da ética. Então, nós temos essa responsabilidade de levar a informação correta, coibir aquilo que está errado, né? E contribuir para a formação de uma nova mentalidade na aviação. No CPCast anterior, nós já tínhamos falado sobre isso. Contribuir para uma nova mentalidade com pilotos não só cada vez mais técnicos em relação à tecnologia, mas cada vez mais humanos e com uma personalidade profissional que esteja à altura do avanço dessa tecnologia. Vamos ao nosso amigo Anderson.
você gosta de helicóptero, o que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta. Tem resposta pra isso? Tem resposta pra isso? Sobre o exótico. É? Sobre o exótico. Sobre o exótico. Não, eu ia colocar a pergunta de uma outra forma. Colocar assim. Andrews, dentro do enfoque do canal piloto, que é um enfoque mais voltado à formação aeronáutica, você sempre teve um papel bastante interessante que é escrever sobre a aviação militar. Conta um pouco pra gente sobre essa tua motivação de levar para os pilotos de informação um pouco dos detalhes sobre a formação, sobre a aviação militar e como que, na sua visão, isso contribui com a formação de melhores pilotos. Bom, na aviação militar em si, eu sempre tive uma visão, por exemplo, no começo da aviação em si, ela começou na parte militar, mais precisamente, na Primeira Guerra Mundial. Então, eu via que isso é o que foi o pontapé inicial para que a aviação comercial desse início, porque transporte de mais de um tripulante numa aeronave viu que era possível transportar mais de uma pessoa. Um avião maior que poderia carregar carga, viu que uma pessoa poderia ser considerada uma carga humana, então ela poderia ser alocada em lugares e assim por diante. Então a gente conseguiu colocar a aviação militar na Primeira Guerra Mundial com os aviões pequenos, que eram feitos com material bem frágeis assim, para a época, até aviões metálicos pressurizados, hoje em dia, que são muito resistentes e conseguem voar para vários lugares assim, muito longe. Então, para pilotos de informação, eu acho que a curiosidade da aviação militar, como começou, acho que é um meio que de trazer por que a pessoa está lá, por que a aviação mais precisamente começou para voos mais longos, para voos que pudessem ser assim, mais tempos, em horas de voo, por exemplo, de uma cidade para outra. Era possível fazer em 6 horas um avião tão lento assim, e hoje fazemos 6 horas de um país para o outro. Então, a pessoa é mais para ter um foco mesmo, para saber o porquê que ela, o que ela está fazendo na aviação, como que a aviação começou. No canal piloto, fazendo aviação militar, que é meio fora assim, do padrão do canal piloto mesmo. Aí eu estou trazendo muita curiosidade, trouxe muita curiosidade do que aconteceu com a aviação, as mudanças que aconteceram, as tecnologias, a parte de equipamentos e também do que aconteceu, curiosidades que acontecem também que muita gente não conta e tem pelo mundo inteiro. Então é meio que um entretenimento voltado para a informação e também para resgatar a história e mostrar para as pessoas o quanto assim, a parte militar ela foi importante para a aviação como é hoje em dia, tanto na tecnologia como também ela é muito importante, vai ser muito importante também com as novas tecnologias de aviões não tripulados que podem ser infelizmente levados para a aviação comercial. E isso eu acho que pode ser um problema, mas a aviação comercial, assim, a militar eu acho que ela trouxe benefício e também vai trazer muito problema futuramente. Ou seja, a aviação militar é o Adão e Eva da aviação. Começou por lá. Sim, começou por lá e vai acabar por lá, eu acho. Ué, Salles. Vira pra você a Vai câmera pular, agora. filho? Tem que falar também. Quem que vai perguntar pro Salles? E continua. Yuri, finalmente chegamos a você. No caso do piloto comercial, tem 2 características atípicas quanto aos outros que nós temos aqui. O primeiro é que você de fato começou antes de todos os outros que estão aqui. E também diferente da maioria, quando você começou com essa sua iniciativa, você não, como você já disse na sua entrevista no outro CPCast, você não pretendia seguir a carreira e também naquele estágio você estava apenas com um piloto privado checado. Então, o que levou você a compartilhar esse seu conhecimento e também quanto aos meios que você decidiu compartilhar isso, que foi através dos uploads das fotos que você tirava na sua sala de teórica e também com o futuro simulado que você lançou no seu site? Olá, pessoal, obrigado pela oportunidade. Bom, como eu falei bem ali no CPCast 56, o piloto comercial, ele foi assim, basicamente criado para uma necessidade que eu tive na época de estudante. Então, nessa época eu tinha o quê? Eu precisava de mais informação, eu queria também procurar, como até o Raul comentou,
de informação sobre, no caso dele, empregabilidade, eu procurava mais conteúdo de piloto privado mesmo, do curso teórico. E baseado nisso, eu comecei a colocar algumas matérias, alguns conteúdos que eu tinha em sala de aula no site meu particular, e aquilo começou a ser compartilhado com os colegas da classe, com os colegas de outra classe. De repente tinha gente de outra escola pedindo informação para fazer download dos arquivos e tal, e o engraçado aí foi que eu comecei também a tirar foto da lousa dos professores, e a coordenação até um abraço aí pro Bansi e pro Titus, eles não gostaram muito na época, né? Mas enfim, daí eu vi que eu poderia colocar algum conteúdo também num site, justamente para aquele que eu precisava, que eu estava precisando naquele momento. Foi aí então que eu falei, eu vou montar um sistema de simulado, diferente de apostila, que é questões fixas, um sistema que pudesse sortear as questões, criar um método aí que o pessoal não fique decorando apenas aquelas questões uma atrás da outra, sempre às vezes acaba respondendo a questão por bate o olho na primeira letra e já sabe a resposta, né? Mas porque decorou aquela sequência. Como eu já sou programador de sistema, então não foi muito difícil criar esse sistema para a internet, para criar as questões, o simulado, o sorteio das questões. Bom, isso daí só foi o começo, porque sem pretensão alguma do site, eu já tinha meu negócio na informática, começou a gerar tanto assim demanda do pessoal por conteúdo, eu colocar conteúdo, tanto é que no início eu ia colocar conteúdo de piloto, conteúdo de um monte de coisa, falar sobre custo de como o Raul lá tem uma apostila um PDF bem bacana lá no site dele, sobre os custos do curso de piloto comercial até o multi, e até todas essas matérias. Bom, daí eu comecei a focar só no simulado, estava dando bastante trabalho já, e com isso, até hoje, aí, tem 11 anos já, a gente atualizando, sempre criando alguma coisa nova. Esse ano, agora em 2015, eu crio a web rádio Escuta Aérea, é uma web rádio que a gente vai compartilhar também conhecimento entre nós aqui, esse grupo aqui. Já conversei com cada um, a gente está convidado, todos estão convidados para participar, seja como locução, como mandar alguma informação, alguma gravação para a gente soltar. E também o Aeronews, que é um programa em vídeo, que o objetivo desse Aeronews é ser diário, onde eu vou também passar as notícias dos parceiros do site e dos amigos, dos colegas dos blogs, conforme eles vão lançando aí. O Salles lança um artigo, o Rui, o pessoal e o Raul, eles lancem alguma novidade, eu vou divulgá-la também. Então é um programa rápido aí de 4 anos. Então, em tese, o piloto comercial já tem 11 anos. Hoje eu não escrevo mais. Eu escrevi no começo conteúdos, assim, mais texto, matérias. Hoje eu foco mais no pessoal, às vezes tirar dúvida do simulado, por que é isso, porque às vezes é alguma questão que eles têm dúvida, eu respondo, não, essa aqui tá errada, essa aqui não tá. Então a gente fica aí basicamente o dia todo respondendo essas dúvidas do pessoal. E também passando as notícias dos parceiros, então as escolas aeroclubes que vão lá para divulgar seus cursos, suas promoções, horas de voo, etc. E eu fico contente aí pela confiança de todos. Então estou entrando aí no 11º ano do site. Espero vai ficar aí pelo menos uma década aí. Mas é uma coisa assim que todos têm que fazer, que independente de qual site for, sempre tem que inovar. Eu falei no outro CPcast, inovação, né, é a alma aí do sucesso, é a fórmula do sucesso. Então tem que conteúdo novo, tem que colocar inovação, tem que criar o que o povo está procurando. É só ver a necessidade, é só conversar com quem está lá estudando, ver o que eles querem e não ficar muito ali num assunto que não é do nosso meio, né? Então a gente tem que estar sempre procurar sempre o que o pessoal está querendo para a gente colocar no site, tanto como matéria, como simulado, como prova, como conteúdo acadêmico, seja lá o que for, ou até romance, né? É isso aí. Pessoal, só para explicar aqui, Achei que ia fugir. essa próxima eu vou perguntar só uma vez e depois só ir passando o gravador e vai respondendo. Não tá gravando? Bem, tá? Tá gravando nesse momento? Sim, sim. Pessoal, eu só vou fazer um parênteses aqui. Eu realmente despeço esse tempo aqui. Nós tivemos um problema. Eu gostaria que isso não fosse para o ar, não, tá? Não, é só que nosso presidente da BRAP, ele está indiciado no crime de roubo de um helicóptero.
Então nós estamos com assim que aconteceu no ano passado aí no Helicidade. Obviamente ele está indignado, todos nós estamos indignados, mas a gente está tomando uma série de providências aí com relação a isso. Já está assumindo um outro presidente e nós estamos fazendo uma modificação interna. Por isso eu peço desculpa a vocês aqui. Eu não estou participando aqui, eu vou ter que, depois dessa aqui, eu vou ter que ir embora. Mas é uma coisa inusitada. Faria. Então deixa eu pegar, eu vou te entregar o livro que eu trouxe lá. Eu já trouxe o livro do Faria, Estranho? Mas você lembra desse roubo, não? Então, aí chegaram à conclusão aí que foi ele. Quer dizer, chegaram à conclusão não, tem um delegado indiciando ele como participante da história toda. A Priscila Dalva vai trabalhar com ele. Absurdo isso. Caramba, quem rouba um helicóptero vai pra onde? Pra fora também? Igual avião? Porque... Joia. Então nós vamos fazer assim, que na verdade essa é a última pergunta. A gente vai desenvolver em cima dessa depois e aí já acaba, até porque já tem quase 1 hora de gravação. Não, mas tem muito corte aí, né? Aí, tem muito corte, mas a gente já tem bastante material. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer essa pergunta, você responde ela, aí depois que você responder eu vou só pedir uma dica final, que a gente também no formato do programa, para quem quer produzir conteúdo, aí você faz a consideração final, aí tá tranquilo. Tá. Beleza? Eu tenho tempo para pensar? Tem. Começa agora. Tem sim. Já começou já? Começa agora. Começa agora. Então, aí que eu tava falando. 5 minutos à frente do avião. Essa daqui eu vou perguntar só uma vez, aí depois só ir passando o gravador e falando, a gente desenvolve. Tá, e no final eu faço uma consideração em cima do que eu falei? Isso. Não, em cima do programa. Aí eu faço uma outra pergunta aqui, só pra você aqui, fica tranquilo, se precisar sair. Mais uma pergunta de guia. Tá. Ok? Tá. Então, e... Pessoal, a gente sabe que no Brasil, comparado com outros países, existem poucas iniciativas do gênero, seja quanto a sites, livros, portais, qualquer forma de você criar conteúdo. Por que a gente no Brasil está assim, tão atrasado com relação a isso? E eu queria saber também por que não tem muitas pessoas dispostas a compartilhar o conhecimento, sendo que se você compartilha, você está multiplicando. Então, se você está guardando para si, você está só diminuindo. Por que vocês fazem isso? Entendeu? O que falta de tempo? Eu não entendi o que você colocou. O motivo. Tá. Não, então, vocês acreditam que o motivo para isso é falta de tempo, falta de meios para distribuir esse conhecimento, ou é só falta de iniciativa? O cara fica com preguiça e não quer passar o conhecimento para ninguém por causa disso? Só de novo os dois toques pra mim, então, se lembrar. Bom, eu primeiramente queria agradecer imensamente o convite de vocês de estar aqui. Eu sou o peixe pequeno desse aquário cheio de tubarão aqui nessa história. Muita gente com muita experiência, com muita carga de trabalho nesse tempo, trabalhando nessa área de divulgação há bastante tempo. Você perguntou se o tempo disponível para a pessoa... Só para sintetizar rapidinho, as perguntas são 2 pontos, né? Por que o Brasil está tão atrasado em relação a outros países que produzem esse conteúdo, como os Estados Unidos? Por que você acredita que isso acontece? É falta de tempo do pessoal, falta de meios para isso ocorrer, etc. Eu não conheço o mercado brasileiro no que diz respeito à divulgação de sites e outros. Agora, a gente sempre costuma se comparar, tudo com relação ao americano, né? Eu acho que com relação ao Paraguai a gente está muito bem, né? Mas com relação aos Estados Unidos, que a gente está falando da maior potência mundial, da maior economia mundial, o maior nível não é o maior nível de escolaridade, mas os níveis são todos lá em cima, e comparados com a gente está bem abaixo. Eu não sei se é uma comparação muito justa comparar Brasil com os Estados Unidos, mas de qualquer forma a gente aqui, cada um de nós está fazendo a nossa parte.
Eu enviei hoje uma petição ao Cosmo solicitando um aumento de horas por dia para mim. 24 horas está muito pouco, está muito pouco. Então, para mim, em especial, eu imagino que a falta de tempo é um dos motivos pelos quais eu não consigo alimentar ou não consigo dar atenção pro meu trabalho aí no blog do Fleming. Mas já estou arrumando outras soluções para resolver esse problema. Eu escrevo para mais de uma revista, tenho várias outras funções aí que me tomam um tempo monstro. Mas eu acho que a qualidade da informação do produto que cada um de vocês produz aqui é algo de extraordinário. Assim, são pontos de referência. A pessoa que quiser uma informação de qualidade sabe onde buscar. A vantagem dos sites, vou olhar para você. A vantagem do site é que a gente pode trabalhar em tempo real, basicamente, né? Aconteceu alguma coisa de importante aí, já sai. A revista precisa de um mês mais de um mês para estar na banca com uma informação importante. E tem o feedback também, né? O site você tem o retorno do leitor questionando, complementando e fazendo uma interatividade com aquilo que acontece. Eu não acho que a qualidade dos nossos, principalmente aqui, a gente está com a nata aqui do trabalho de divulgação de aviação através dos sites, através da internet. Eu tenho certeza de que o trabalho de vocês aqui é extraordinário. Quando eu resolvi fazer o meu próprio espaço, eu não podia deixar de chamar nenhum de vocês aqui. É uma coisa extraordinária. Agradeço demais aí a participação aqui. Espero poder participar em outras oportunidades. Esse negócio de ficar falando ao vivo é complicadíssimo. Imagina ao vivo. Pois é, quase ao vivo aqui. Só para concluir, que aí depois a gente coloca no final. Qual dica que você dá para quem quer produzir conteúdo para aviação na internet? Caraca, eu vou dar essa dica? Peraí, eu tenho que pensar, cacete. Você pode dar os conselhos ou alertar sobre as dificuldades que você está tendo, por exemplo. Pois é, eu tenho várias dificuldades. Não sei nem como eu começar a enumerar. Eu acho que para montar um site, ele tem que ser o reflexo daquilo da pessoa que está fazendo. Então, eu tenho alguns pontos que eu acho bastante importantes. Discutir detalhes do dia a dia da aviação, fazer prognósticos, fazer um resumo do que a gente conversa com as autoridades, mostrando para que lado a gente está conseguindo direcionar a aviação. Então, eu faço aquilo, eu ponho no site aquilo que eu tenho, eu conto as histórias que eu já vivi dentro da aviação. Então, eu faço aquilo que eu gosto. Eu acho que se eu puder dar uma dica para alguém colocar a paixão naquilo que ele está fazendo. Eu acho que é a melhor dica. Agradeço demais a oportunidade, do coração. A gente que agradece. Pessoal, eu preciso realmente ir embora. Obrigado. Foi um prazer impalaprável. Você tirou, já era. Foi meu. Bateria externa? Quer dizer, adicional? Abração, prazer. Preciso disso aqui para esse celular, pelo amor de Deus. Porra, foi eu não. Isso aí. Obrigado. A próxima vez, eu não sabia que o negócio era tão complexo, não. A próxima vez vocês me avisam com antecedência que eu vou me preparar psicologicamente para essa história toda. Imagina como Mas eu foi na estou sempre Força à Aérea. disposição, estou sempre à disposição, na boa. Não, mas obrigado, pela presença. Me perdoem, mas eu realmente estou enroscado hoje. Não, chama ele. Só continuar com calazão. Pula uma cadeira aqui para não ficar vazio, hein? Ah, o Denis que tá aí, tá certo. Já tirou a cadeira do Em vários minutos já. Pô, se for assim, então eu tô voando pra caramba. Você conseguiu fazer um buquê show de bola aqui, cara, ainda?
Vamos lá, então, só para recapitular os dois pontos. Meu sonho é fazer uma foto assim, cara, que embaça o fundo, viu? Foco. Ah, voltou? Então, os 2 pontos porque o Brasil ainda é tímido em relação a outros países nessa produção de conteúdo e por que você acha que isso acontece? Bem, primeiramente, eu acho que o Brasil ainda é tímido por vários motivos, mas o principal é a exigência. Não falando da ANAC, mas é uma herança que veio do DAC. Para que o piloto vai querer estudar se ele pode pegar um livro de 1000 questões e passa na banca da ANAC? Então não tem exigência. Para que o piloto vai estudar fraseologia se isso não é exigido? Para que ele vai estudar segurança de voo se isso não é exigido? Por que ele vai estudar ética? Então nós temos uma concepção que precisa ser mudada urgentemente. É isso. Então eu fui iludido, né, com a criação das faculdades, não vou dizer todas, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer várias faculdades e a faculdade também não supriu essa lacuna. Entendeu? Então a gente vê que, e ainda conheço faculdades que não preparam o camarada nem para a ANAC. Ele faz a faculdade, para passar na ANAC ele tem que fazer uma escola de aviação. Então não vejo, eu até estava comentando com um deputado federal que queria mudar o ensino de segurança no Brasil. Eu falei, olha, uma amiga minha faz estética. Para fazer estética, ela é reconhecida pela Anvisa, um curso de 10 meses, com uma frequência de 5 dias por semana, e avaliação só para passar pauzinho. Se fizer alguma coisa subcutânea é outra coisa. Então como que uma pessoa vai fazer um curso de estética, leva 10 meses e um piloto 4 meses? Hoje nós temos visto que o currículo do piloto está muito aquém, mas muito aquém daquilo que é exigido hoje. Então a gente não vai ter essa mudança enquanto não houver. Então eu acredito que essa nossa concepção, ela precisa mudar isso. Quando a gente fala que aquilo que o piloto aprende não é suficiente, a gente vê o pior, no Brasil está andando para trás. A gente tem curso que forma piloto em um mês, piloto privado em um mês, e outro curso de piloto comercial em um mês, de um compensado, intensivão. De um ajuste, intensivão. É mentira. Isso aí prepara o camarada para fazer banca da ANAC. Só para... Então nós estamos num momento e isso não tem mudado, a aviação tem evoluído, e a capacitação técnica não tem acompanhado o avanço tecnológico. Então você tem um avião 907 e Legacy, 2 aviões mais novos do mundo. Um tinha 30 dias de vida, de fabricagem, e o outro 15. E os dois caíram porque eles não souberam se comunicar, essa é a verdade, eles não souberam. Então o preparo, a tecnologia, o preparo dos pilotos, dos controladores, dos profissionais em geral, não tem acompanhado o avanço técnico. E por outro lado, a gente que eu estava conversando com o Beni agora há pouco eu estou escrevendo um livro de fraseologia, sem brincadeira, eu li umas 10.000 páginas de livros, de pesquisa, para produzir um livro. Então acho que são poucas pessoas que estão preparadas para pagar um preço desse. Porque o Denis está falando aqui que ele escreveu um livro, foi rápido para escrever, né? O problema foi quanto tempo você levou para pesquisar. A pesquisa é mais difícil. Então a pesquisa. Então o que nós temos hoje no Brasil? Nós temos livros, nós temos reprodução de ICA. Não temos livros. Qual livro você tem? Você tem um livro didático, por exemplo, um regulamento comentado. Você não tem isso. Como nós temos em direito, por exemplo, engenharia, medicina, você não tem livros comentados. Então para que o camarada vai comprar um livro comentado se a reprodução da ICA serve? Então você pega lá alguns livros tradicionais, é a reprodução da ICA. Está aquele negócio da pistola de sinais luminosos, né? Outro dia eu peguei um comandante internacional e fez uma prova para reciclagem. Ele falou, Carlos, eu faço voo internacional. E uma das perguntas é a mesma de 50 anos atrás, gente. O sistema de avaliação brasileiro é o mesmo de 50 anos atrás. É uma pergunta com a alternativa. Ele falou, Calazans, eu fui lá e me perguntaram o sinal de pistola, não meu se era vermelho contínuo, se era vermelho intermitente. Ele falou, eu vou internacional, não que isso não seja importante. Quer dizer, atrás, quando o controlador de tráfego era até pouco tempo, eu precisei dar uma pistolada no Airbus, que perdeu a comunicação na final. Mas o problema é que a prova se resume só a isso. Então quando a prova se resume só a isso, aí nós temos aí situações que o piloto, o controlador, ele precisa, e demais profissionais da aviação, ele precisa de um nível de conhecimento que ultrapassa o decoreba. Hoje ele basta decorar, mas ele não consegue sintetizar, analisar os níveis de conhecimento, está no nível de conhecimento, né, de decoreba, de compreensão, ele não consegue fazer isso. Então essa é um grande problema. Eu espero que nós aqui, né, como profissionais da aviação, precisamos mudar urgentemente, porque nós temos um acidente na aviação geral a cada 2 dias. Um acidente a cada 2 dias.
Então, enquanto não houver uma mudança da concepção, e acho que esse é o nosso papel aqui, com os livros diferentes, né? Nem todos escrevem livro técnico, porque o livro técnico você aprende, mas e a concepção, e a ideia, e a mentalidade que precisa ser mudada? Então nós temos aí pilotos. Outro dia eu trabalhei no campo de Marte, aí um controlador perguntou para um piloto ali privado, confirma o teto, e ele deu o teto, se na final, o teto, e deu um teto, estava abaixo dos mínimos. Aí os pilotos estavam aguardando para demorar, todo mundo reclamou que queria que ele esperasse e desse um teto maior para o controlador ter mais subsídio para abrir o campo, né? Isso no campo de Marte, tudo papatango. Aí, dias depois eu estava trabalhando em Congonhas, foi a mesma coisa, perguntaram para um avião lá de carreira, Boeing, Airbus, qual o teto? E foi a mesma coisa, ele deu um teto, e os Airbus e Boeing, começou a chiar. Eu falei, senhor, saí do aeroclube e fui para um aeroporto, às vezes já trabalhei no aeroporto internacional, a mentalidade é a mesma. Então, quando a gente não mudar essa mentalidade, e o piloto não quer estudar, essa é a verdade, porque ele não precisa estudar. Tá? A gente vê hoje aí que os pilotos não têm cal. Grande parte, eu conheço pilotos que são altamente proficientes, voo internacional, tem 20, 30 anos de carreira, tem hora, conversando com o piloto, tem hora de Boeing, ele tem hora de Airbus, ele tem hora de jatinho, mas não consegue passar na ICAO, ou seja, ele não está preparado. E hoje só está estudando inglês porque é obrigado. Se não fosse obrigado, ele não estaria estudando inglês. E sem contar que o maior acidente que nós tivemos na história da aviação foi por causa de comunicação. Não por causa da comunicação em si, em inglês, mas porque o pessoal não quer estudar. Então eu acho que a concepção precisa mudar urgentemente. Porque o Brasil ainda é tímido na produção de conteúdo comparado a outros países, por que você acha que isso acontece? Bom, pessoal, vou falar mais da minha área, que é relacionada a livros, né? Eu acredito que é muito pela... Acho que muitos dos pilotos eles têm vontade de transmitir conhecimento. A gente vai em aeroclubes, em empresa aérea, nós temos uma série de instrutores capacitados que querem transmitir esse conhecimento e eles têm a oportunidade ali na prática. Então ele transmite aquele conhecimento da forma com que ele teve a oportunidade. O conhecimento, acho que didático, escrito, às vezes é uma barreira. Às vezes a pessoa quer fazer, ela quer transmitir, ela quer escrever um livro, quer criar um blog, mas ela não sabe por onde começar. Então vai postergando essa iniciativa e acaba não fazendo. Então às vezes ela quer escrever um livro, mas não sabe por onde começar, não sabe se vai ganhar dinheiro, se vai ter que pagar para publicar. A mesma coisa num site, para você manter um site, um blog, você tem que, né, igual o Yuri, a gente nos conhece há mais de 10 anos, né, Yuri? E não é fácil você manter, tem hora que você pensa em desistir, o negócio não está indo do jeito que você pensou, tanto na parte de site quanto de livros. Cai no quesito que você falou, em relação a tempo. Às vezes a pessoa já chega cansada, voa o dia inteiro, vai parar para escrever, para cuidar do blog, muitas vezes é outra barreira. Então acho que é uma série de barreiras que tem com relação a essa transmissão de conhecimento. Eu acho que hoje em dia não é nem a má vontade, digamos assim. Acho que muita gente tem essa vontade de transmitir, transmite, mas talvez esse engajamento para entrar de uma forma mais... aumentar o comprometimento, acho que isso que demanda mais tempo, mais responsabilidade, às vezes limita um pouco, né? Então, no caso da editora, eu vejo muito isso, assim, às vezes vem alguns autores para nós, o pessoal tem vontade, a gente vê que eles têm vontade de escrever, às vezes já tem até o material, mas ou fica com medo de publicar, porque quer que o material esteja 100% perfeito, isso é difícil, a gente sempre prioriza, o conteúdo realmente não pode ter erro de conteúdo, né? Mas às vezes não quer que tenha uma vírgula errada, às vezes por esse medo ele acaba não transmitindo esse conhecimento, né? Outros querem ficar ricos, milionários nessa área, a gente sabe que é impossível, só se você escrever um Harry Potter, um livro que atinge, né? A nossa área é muito específica, ela é muito segmentada, então a gente tem que saber que, igual o Fleming falou, a gente faz isso porque gosta, né? Então, por exemplo, eu escrevo porque eu tento pegar quando eu comecei, então eu tinha muita dúvida, muitas das dúvidas que eu tinha, eu tento passar de forma mais simples, eu vivi o assunto de forma muito maçante. Então nos livros, o tipo de livro que a gente quis fazer na editora são livros para simplificar, né, para dar mais acesso aos leitores, aos pilotos, para completar aquilo que o Calazans falou, né? É da nossa cultura como brasileiro não gostar tanto de ler, né?
Na aviação a gente quer voar, a gente não gosta o piloto não gosta de estar na sala de aula, para ele estar na sala de aula é perda de tempo. Então a gente tem que tentar mudar isso, né? E eu acho que a única forma de mudar, como o Calazans bem colocou, é cobrando, né? Porque por livre igual a prova ICAO. Se você não cobrar isso, hoje em dia praticamente é tão importante quanto a hora de voo, né? Sem o ICAO você não entra em empresa aérea, você fica limitado na aviação executiva. Então, mas você só vai correr atrás disso porque foi cobrado, né? Por exemplo, você pega o conteúdo programático da ANAC, para piloto privado, piloto comercial, tem lá cobrando segurança de voo, medicina aeroespacial, fraseologia. O conteúdo é muito bonito. Só que como só cai em 5 matérias na banca da ANAC, o que acontece? O aluno só estuda as 5 matérias. E as outras matérias que são tão importantes para a formação dele, então ele acaba negligenciando, deixando de lado porque ele quer passar na prova. A gente tem que entender que a gente se prepara para a prova para voar, para fazer um voo seguro, né? E a partir do momento que a gente acha que só o fato de passar na banca da ANAC já te capacita para voar, para realizar um voo seguro, a gente está contribuindo para as estatísticas que o Calazans citou, de um acidente a cada 2 dias, que no nível que nós temos hoje de confiabilidade dos equipamentos, do acesso à informação, é inaceitável, né? Então, queria agradecer a todos aí por me convidarem para esse CPCast, ao Salles, o pessoal todo, e passar a palavra agora para o Marinho. Eu tinha pergunta que todo mundo vai perguntar. Por que no Brasil é pior que o resto do mundo? Porque o Brasil é tímido quanto à produção de conteúdo, e por que você acha que isso acontece? Tá. Bem, eu acho que o Brasil é tímido na produção de conteúdo porque nós estamos num país indigente culturalmente. Porque nós temos as universidades nossas são piores do que as do primeiro mundo, porque os nossos centros de pesquisa também são piores. Nós temos algumas exceções, por exemplo, a gente tem a Embrapa, que produz pesquisa agropecuária de boa qualidade, mas é uma exceção, é ali de um segmento específico em que a gente tem alguma expertise melhor, mas no geral nós estamos atrás em praticamente tudo, né? Principalmente porque nós temos nós não damos valor para isso. A gente tem aqui vários escritores aqui nessa mesa e ninguém ganha dinheiro com isso, simplesmente não dá dinheiro. A gente tem um editor aqui que eu não sei se ganha dinheiro com a edição de livros. É difícil ganhar dinheiro com isso, extremamente difícil, porque você não tem escala, você não tem público leitor, as pessoas não leem, são semi-analfabetas, são mal formadas, etc, etc, etc. E a gente fica para trás. Então, na aviação não é diferente. Se a gente está atrás do primeiro mundo porque nós não somos o primeiro mundo e estamos muito longe disso, infelizmente. E como o Calazans disse aqui, a gente está dando para trás. A impressão que eu tenho é que a gente está piorando em termos relativos em relação ao resto do mundo. E nessa área de conhecimento, agora entrando na segunda parte da pergunta, eu acho que como o conhecimento é poder, as pessoas, dependendo do tipo de conhecimento, as pessoas tendem a segurar para si, para poder compartilhar só com as pessoas da panelinha ou de alguma forma negociar esse conhecimento em proveito próprio. Eu não sei por que isso aconteceu agora, mas é bom que tenha acontecido, que blogs como o meu, o seu e o livro do Marcelo, os livros que o Denis edita, os cursos que o Calazans dá, de alguma maneira aconteceu aí nos últimos 10 anos das pessoas começarem a disseminar conhecimento de maneira ou gratuita ou de maneira democraticamente feita de maneira mais democrática, ou seja, sem você fazer aquilo de maneira direcionada só para um grupo específico, etc. Porque até isso ainda acontece, mas está diminuindo, ainda bem. As pessoas usam a informação como uma maneira de ter poder. Então, na área de empregabilidade, isso é absurdo, isso ainda não mudou muito. Então, se eu tenho uma informação de como que a pessoa vai conseguir obter uma melhor condição de ter um emprego, de conseguir uma colocação numa empresa, etc, etc, eu jamais vou colocar isso
de maneira pública. Eu vou tentar esconder aquilo ao máximo, ou para usar para mim, ou para negociar essa informação com alguém que possa me atribuir no futuro. Enfim, eu vou usar isso a meu favor. Eu não vou colocar isso num blog, num livro, ou escrever numa revista. Eu vou guardar isso, né? Então, que é a raiz do pano preto, né? Eu não sei se é verdadeira a história, mas dizem que o pano preto surgiu na época que começou o voo IFR, que as pessoas colocavam um pano preto literalmente entre o comandante e o copiloto. Na hora do procedimento, o cara colocava um pano preto para o copiloto não ver o que o comandante estava fazendo naquele procedimento, de modo a segurar aquele conhecimento para si e se manter valorizado no mercado. E é isso que acontece ainda hoje, infelizmente. Então, mas eu acho que isso está mudando. Essa própria reunião que a gente está participando aqui hoje é uma prova disso, que já existe massa crítica para ter uma reunião, para a gente fazer um programa, e eu acho que a gente está conseguindo melhorar isso, mas aí isso ainda é muito forte, infelizmente. Só para citar que a gente está com 1h10 de gravação. Tá, eu quero só falar o seguinte. Oi? Fala a consideração final. Isso. Depois que fizer tudo, a gente vai estar. Repete a pergunta para mim. Deixa eu pegar água pra cá. Eu quero pegar um café. Passa aí água aí, fazendo um favor, aí embaixo. Vai dar aqui. Pegar água pessoal. Os dois pontos são por que o Brasil é tímido na produção de conteúdo e por que você acredita que isso acontece. Olha, eu quero ressaltar o seguinte. Hoje, a produção cultural, de uma forma geral, principalmente de livros, é uma produção heróica. Porque o editor, ele faz um investimento de longo prazo, tá? E não há incentivos governamentais, não há incentivo à produção de cultura, de produção de livros. Ao mesmo tempo que o brasileiro não tem o hábito de ler. Então são dois fatores que dificultam demais a produção de livros no Brasil. Nos resta, o livro passa a ser um complemento da mídia que nós temos através das redes sociais, dos sites, dos blogs, né? Então, eu creio que as iniciativas ainda são pequenas porque a questão de acesso também. As pessoas não se dispõem a compartilhar informações. Talvez até nem estejam tão preparadas para isso. A gente tem que pensar nesse ponto. Tem muita gente que não está preparado para compartilhar informações. Mas tem sido feito um esforço nos últimos 10 anos, como disse o Raul, no sentido de levar informação. Só que uma coisa que depende muito do desprendimento da gente. Tá? Nem sempre é fácil, porque todos têm seus afazeres, todos têm seu trabalho extra, né? No caso, a minha atividade como piloto, muitas vezes me prende de estar escrevendo, assim como outros têm outras atividades aqui. Enfim, eu acredito que a gente esteja fazendo ao longo desses anos um trabalho realmente de paixão por escrever. E ao passo que editores como o Denis estão fazendo um trabalho heróico de produzir, de investir em produção, que a gente sabe que o retorno comercial é de longo prazo, tá? Não é aquele retorno que as pessoas pensam que é, que o autor fica rico, que o editor fica milionário. Não existe isso.